E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta, mais uma vez com a Cissa Alves do meu lado. Tudo bom, gente? E hoje eu vou ter o prazer de receber um amigo aqui, Dr. Adriano Catapreta, obstetra e secretário de saúde aí da cidade, médico super conhecido e renomado. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cissa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para nós é uma honra estar aqui. Muito legal o programa. Gostei, viu? Legal. Já comecei gostando. Adriano, e a ideia do Terapia Aberta é trazer a figura por trás daquela personalidade que está em Santos. Legal. Então, do Dr. Adriano Catapreta, a gente começa sempre com um bordão de quem é o Adriano. Legal. Então, Adriano, para começar, né, eu não sou de Santos. Eu estou em Santos há 22 anos, aproximadamente. Cheguei aqui em 2001. E foi interessante que eu não conhecia Santos. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Pô. Sou de uma cidade que chama Barra Mansa, do lado de Volta Sim. Redonda, Resende. E, assim, me formei em 99, Lá ou aqui? lá em Volta Redonda. Fiz o último ano da faculdade no Rio de Janeiro. Então, assim, tinha tudo para ficar no Rio de Janeiro, né? Porque onde você faz o internato, a residência, né? Você tem mais chance de ficar. Mas aí eu fui, de forma compulsória, ser médico do Exército. Eu, na época, não queria. Sim. Na época, né? Chorou, sou muito sincero. Chorou. Você imagina que eu estava em Cabo Frio, e, de repente, recebo uma ligação do meu pai que o Exército tinha ligado para minha casa. E depois de uma E residência... eu já tinha... Não tinha feito Ah, residência. não? sim. Tinha acabado a faculdade. Sim. E, assim, eu já tinha o certificado de reservista, né? E aí, de repente, falam para mim que eu ia para a Amazônia. Putz, tu foi? Não. E aí, fiquei bem assustado, porque, assim, realmente não tinha nem a pegada de ir para a Amazônia, né? Sempre fui morando no Rio de Janeiro, aquele negócio todo. E aí, de repente, eu fiquei na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. E foi interessante que eu entrei de forma compulsória e quase não queria sair depois. Como é que foi essa experiência aí no Exército? Foi super legal. Claro que teve alguns acontecimentos muito terríveis, né? A gente teve lá, por exemplo, uma explosão de uma granada dentro do alojamento. Nossa. Alguém se Eu machucou? estava de plantão. Não, 2 morreram, né? Porque, assim, é bem Acidental. delicado. Acidental. De forma, né? Um dos alunos achou uma granada e não entregou, e não deixou onde estava. E aí aconteceu isso, infelizmente. Mas, assim, foi um dos anos melhores da minha vida. Eu falo que ser médico do Exército, Felipe, é algo desafiador. Eu ia, inclusive, para acampamentos, né? De repente, ficava uma semana num acampamento, numa fazenda lá das Agulhas Negras. Então, foi bem interessante. E nesse momento, você sente que na tua personalidade, essa coisa mais aventureira, vamos dizer assim, fora do que... Assim, você não entra na faculdade falando... Você não entrou na faculdade falando assim, eu vou ser médico do Exército. Pelo menos foi um choque quando você recebeu. Foi um choque, mas eu falo sempre Mas na tua que... personalidade, como você era na faculdade, eu sou uma pessoa sistemática, eu vou seguir todo o protocolo direitinho e tal. De repente vem esse boom. Isso muda a tua personalidade? Te afeta o desafio? Sabe que não. Assim, eu falo que a minha mãe era professora, era extremamente metódica, né? E minha mãe foi moldando a gente e eu era extremamente disciplinado. Então, eu já era uma criança extremamente disciplinada, né? Então, eu, apesar de gostar muito da minha vida fora do Exército, na faculdade, no internato no Rio de Janeiro, imagina, era muito gostoso, mas, assim, eu me adequei muito facilmente ao Exército, porque eu sempre fui disciplinado. Sempre fui. Mas é uma rotina totalmente diferente do nosso dia a dia, né, Adriano? Porque, assim, a gente tá ali lidando com vida, não sei o quê, internato, chega cedo no hospital, lá, daqui a pouco você tem que... Uma disciplina de acordar cedo, mexer com arma, mexer com acampamento, com a sobrevivência muitos amigos meus foram para o Amazonas, em selva, e tudo, ficar com o coturno molhado 4 dias, 5 dias. É diferente, né? É extremamente diferente. Você imagina que eu fiz internato no Hospital Geral de Bom Sucesso, Pô, na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil do Rio de Janeiro, né? Então, assim, na entrada do Rio de Janeiro. Então, realmente, o hospital era uma agitação só. E eu sempre
desde o começo da faculdade, eu fiz estágios. Então, eu fiz estágio no pronto-socorro do Hospital da Penha, né? Lá no Rio de Janeiro também, desde o segundo ano da faculdade. Então, era baleado, já vi marginal buscar baleado no hospital. Então, foi muito delicado isso tudo. Então, era muito agitado, realmente. E eu sempre pensei em fazer ginecologia obstetrícia. Mas nesse período lá, a gente gostava muito de emergência, né? Trabalhando muito com emergência. E, de repente, foi para o Exército. No Exército, era uma vida extremamente tranquila. Porque você imagina que não tinham não era um hospital geral. Não era confusão. Não tinha, apesar de ter cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, tinha as 4 especialidades básicas, tinha ainda oftalmo, outras especialidades. Mas, assim, você cuidava de pessoas extremamente rígidas, né? Sim. Você cuidava lá dos cadetes, que eram meninos de 18 anos, 20 e poucos anos, de todos os oficiais e das famílias, mas eram pessoas rígidas, né? Então é completamente diferente. Mas eu gostei, foi bem legal. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano. 1 ano. Porque, assim, eu tinha que fazer a residência ainda, Sim. né? E aí foi interessante que eu queria fazer ginecologia obstetrícia, fiz uma prova no Rio de Janeiro e fiz uma no SUS de São Paulo. E aí passou. Aí, quando eu passei no SUS de São Paulo, todo mundo sempre falou muito bem de São Paulo. Pô, tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. E aí foi engraçado que no dia da escolha da residência, podia escolher os hospitais em São Paulo e tudo. Conheci um amigo nosso, você conhece, o Adriano Paião. Sei. E o Adriano Paião, nunca tinha visto ninguém ali. E aí ele virou para mim e falou, vai para Santos. A residência lá é fantástica. E na época, realmente, era fantástica. Os professores eram muito bons. Na época, estava saindo o Guilherme Porto, mas tinha deixado todo o grupo dele. E aí, assim, eu falei, pô, não sei, eu queria vir para ficar em São Paulo. Aí ele falou, não, vai para lá, a cidade é boa, a residência é boa, vai para lá. E aí eu vim. Sozinho? Do nada. E por que você já tinha optado desde o início? Porque eu também não sei por que você optou obstetrícia e ginecologia. E dentro da ginecologia e obstetrícia, por que obstetrícia? Na verdade, foi o seguinte. Primeiro, por que você resolve ser médico, né? Eu acho que tem algumas influências, embora meu pai não seja médico, meu pai é engenheiro, eu acho até que no fundo ele queria que eu fosse engenheiro para seguir, né, a carreira dele, mas assim, não tinha jeito. Eu sempre gostei de medicina, eu tinha um tio que era médico, sempre gostei daquilo, sempre querendo ajudar as pessoas e tudo mais. Então, eu quis ser médico desde muito novinho, né, desde criança. A ginecologia obstetrícia foi já no internato, né? Porque, assim, eu queria uma área que eu pudesse fazer consultório, que eu pudesse operar, e fazia muito isso na ginecologia obstetrícia. Uhum. Eu hoje sou muito mais obstetra do que ginecologista, mas eu já fiz de tudo na ginecologia obstetrícia. Uhum. Eu dei aula na faculdade durante 13 anos aqui. Eu sei. Sério? E na época da faculdade, por exemplo, eu ficava muito mais na uroginecologia do que em outras áreas. Na ginecologia geral eu ficava. Então, assim, operava de tudo, fazia tudo, e isso me fascinava. Eu queria operar. Então, foi por aí que eu fui para a ginecologia obstetrícia. Você tem noção já de quantos partos você já fez? Então, eu já fiz mais de 3.000 partos. Você lembra do mais difícil? A gente sempre lembra, né? Infelizmente, assim, nem tudo são flores, Sim. né? Graças a Deus, eu nunca perdi uma paciente, uma gestante, né? A mamãe, né? Sim. Infelizmente, às vezes acontece alguns abortos, etc. Mas, assim, um dos mais difíceis que eu vi foi num plantão e, assim, a gente teve que retirar o útero daquela paciente e você sempre fica querendo preservar e, ao mesmo tempo, você não pode preservar, esperar, perder o time, porque senão ela tem uma coagulação, né? Sim. Intravascular disseminada, que é o CIVD. Então, assim, tem alguns casos delicados que a gente... Que marca a tua história, Que assim. marca, com certeza. Eu falo que Felipe também deve passar isso na neurocirurgia. Um pouco. Existem alguns casos que, apesar de você ser extremamente treinado para aquilo, existem variações, desde anatômicas, né? Variações anatômicas e no próprio ato cirúrgico. Uhum. Então, assim, eu sempre falo para a paciente, a gente opera quem tem a necessidade de operar. Porque, por exemplo, vai muita paciente no consultório falando, ainda mais no período climatério, né? Que quando a mulher está quase entrando na menopausa, a menstruação fica extremamente irregular. Não, eu quero tirar o útero amanhã. Não, senhora, não é assim. Não é assim, tem que ter indicação,
vamos ver, primeiro tentar o tratamento clínico, ver se resolve. Porque toda cirurgia tem seus riscos. Sim. Né? Desde do pré-anestésico até o final da cirurgia, até o pós-operatório, né? Sim. A gente, às vezes, tem paciente que complica no pós-operatório tardio. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E teve algum fato que decidiu essa tua escolha pela ginecologia? Foi isso. Eu queria alguma especialidade que eu fizesse as duas coisas, que eu fizesse a clínica e que eu operasse. E aí, acabei gostando Você demais. queria ser Foi um cirurgião parto e que você viu e clínico. falou, puta, que da hora fazer isso. Não, eu falo que, assim, a melhor coisa da minha... Tirando, né, os meus filhos, a minha família, a melhor coisa da minha vida é ver um nascimento, é ajudar uma criança a nascer, né? Eu acho Pô, que, deve ser muito É legal. incrível. Eu acho né? que Você é, trazer vida a um... assim, é mágico, né? O primeiro eu tenho certeza E, que você assim, lembra. Eu lembro. Foi lá no Guilherme Álvaro, inclusive. É? Sozinho. Mas, assim, eu sempre falo que ver uma criança nascendo é algo fascinante. Claro que é alguma coisa... eu falo que, assim, é extremamente delicado, tem várias variantes que podem Sim. complicar. Eu sempre falo isso. Então, assim, você tem que estar atento a tudo durante o trabalho de parto. Mas é fascinante. Tem Você falou mulheres e meninas que dão parto, isso que é duro. Eu via meninas de 12 anos fazendo parto. Ah, é triste. Tem um Mas a gente tem até hoje, viu? Até hoje, né? Agora a gente começou um projeto muito legal, que foi o seguinte, a gente ampliou, para evitar isso, as pacientes que são elegíveis para usar, por exemplo, o O implante. implante, eu acabei de ver isso. É. Eu ia perguntar sobre isso no decorrer, porque a gente vai entrar ainda em todo esse mérito, porque eu achei muito legal isso, porque eu vi uma matéria de meninas super novas que vão passar por entrevistas para fazer o Implanon lá, o implante. A gente conseguiu, e o implante é caro, né? Não é barato, não é Sim. um método anticoncepcional barato. Mas é muito mais barato do que o problema socioeconômico nessa família, né? A sociedade como um todo. A gente tem meninas hoje de 12 anos fazendo pré-natal, igual o Felipe falou, e hoje, muitas vezes, elas não sabem nem quem é o pai. Ai, gente. Isso é muito delicado, entendeu? Então, assim, a gente quer... Eu falo que a mulher tem que engravidar, eu acho que isso é uma dádiva de Deus para a mulher, que a gente não tem, Felipe. Você parir uma criança, você gerar uma criança. Sim. Mas, assim, ela tem que engravidar o dia que ela quer, no momento que ela quer. Claro que hoje também acontece ao contrário. Nós temos muitas pacientes, por causa da profissão, né? Muita gente querendo desenvolver na área da profissão, que acaba deixando isso para muito tardiamente. Tem paciente com 45 anos querendo engravidar, e assim vai. Mas, assim, o implante, o Implanon, que a gente chama, porque só tem um, né? Então a gente fala o nome, é muito importante para ela engravidar quando ela quiser. Sim. E ele é muito fácil de colocar e de retirar, né? Mas ele dá 3 anos aí de proteção para essa paciente. E ainda sobre isso, eu vi muito os jogadores, né, os haters, falando que isso facilitaria com que as meninas não se preservassem de Tivessem outras relações maneiras. desprotegidas. Exato. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho o seguinte, eu falo sempre, eu tenho 2 filhas, né? São 3 filhos ao total? 3 filhos no total. Ah, Tenho 2 2 meninas. meninas e um menino. Quais idades? Tem uma de 20 fazendo medicina agora, Ah, que legal. Isabela. Tem a Manuela de 15 e tem o Daniel de 9. Eita. Só que, assim, eu sempre falo para as pacientes no consultório que você não querer conversar com sua filha sobre relação sexual, sobre o início da atividade sexual, é uma ilusão que os pais vão ter. Não adianta isso. Não adianta tampar o sol com a peneira, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer ao contrário, tem que ter cada dia mais informações. Sim. E isso, quando a gente começou a pensar em colocar o implante, a gente começou a fazer palestras aonde? Nos colégios. Até porque, assim, a gente está colocando, pela bula do implante, ele só pode ser colocado acima de 15 anos. Então, a gente está obedecendo isso. Eu não posso abaixar. Queria abaixar, mas não posso. Então, assim, a gente está colocando em meninas de 15 anos. Mas eu preciso da autorização dos pais. Então, a gente precisa realmente da conscientização. Agora... De ambos os pais ou de um pai? Teoricamente, de um só seria suficiente. Mas o problema todo é o seguinte, hoje, essa geração de hoje já não usa camisinha. É uma coisa impressionante. A nossa geração tinha um medo do HIV, da AIDS, muito grande. Então, assim, as pessoas não tinham relações sem camisinhas. Ou quando tinham
piravam a cabeça, queriam saber o que iam fazer e etc. Hoje, com as medicações que É isso tem, que eu ia falar. como tem até a medicação preventiva, Exato. E É como- PrEP. PrEP. Isso. e como tem também um tratamento muito mais Eficaz. adequado, eficaz, que Tolerável. faz com que a doença vire uma doença quase crônica, as pessoas hoje não têm medo. Mas, ao mesmo tempo, primeiro, HIV ainda mata. Sim. Segundo, tem hepatite B e assim vai. E outras, Tem enormes outras doenças. Exato. Outra coisa que a gente fez também, muito legal, como eu sou ginecologista, né? Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, porque a gente acabou entrando. O Felipe falou na apresentação, Sim. para quem pegou agora um corte, alguma coisa. Doutora Adriana, além de ginecologista, também é o nosso secretário de saúde. É. Então, acaba entrando um super conhecimento no que a gente tem disponível hoje, até no SUS, Sim, e as para pessoas disponibilizar muitas vezes- para a população. E as pessoas muitas vezes nem sabem que tem isso no SUS, né? Isso é um O problema. próprio PrEP parece que é disponibilizado no SUS. Disponibilizado. Para qualquer idade? Só que assim, o que a gente precisa é o seguinte, conscientizar as pessoas que ela tem que usar a camisinha. Sim, E exato. é isso que a gente tem tentado. Exato. Mas E eu você acha falo- que ainda é viável isso? Porque a camisinha Eu acho. sempre foi disponível. Esse Não. é que é o complicado. E Mas- o detalhe é que assim, antigamente a gente tinha um uso muito mais, a gente via isso nas policlínicas. Exato. Acabavam as camisinhas muito mais rapidamente. Tinha que ficar repondo. Hoje elas duram mais tempo lá. Entendi. Então, a gente precisa conscientizar esse jovem que não é só HIV, que ele, apesar do método anticoncepcional, ele tem que usar a camisinha. Claro que não justifica também deixar de usar os métodos anticoncepcionais. Lógico. Os demais, os hormonais e etc. Mas assim, as pessoas têm que usar a camisinha. Então a gente tem trabalhado muito nisso. Uma das coisas que a gente tem feito é tentado, queria agradecer até a secretária Cristina Barleta, tentado aproximar a saúde da educação. É fundamental. Isso que eu ia falar. Uma aula de educação sexual na grade de um aluno menor, você acha, assim, agressivo para a sociedade? De um aluno menor que eu diga, por exemplo, minha filha, 11 anos, 12 anos. Eu não acho. Eu acho que é o que é viável. Porque assim, a minha Claro filha... que você vai ter formas e formas de falar. Exato. Né? Você tem que ter muito mais tato, até para... E talvez, vamos dizer assim, você tem que ser mais superficial, mesmo sabendo que algumas de 12 anos já têm sabe. relação sexual. Exato. Né? Porque tem aquelas também que não têm. Então você não pode chocar. Mas é o que eu falo, a informação é fundamental. Sim. Porque se você não fala com a sua filha ou se a escola não fala, o amiguinho do colégio vai falar. Essas crianças estão indo para o baile com 12, 13 anos e tendo relação. A internet A internet fala, internet. entendeu? Piorou, Então, Adriano, da minha época, que faz já uns 15, 20 anos que eu passei por isso, pela ginecologia e obstetrícia, já faz uns 15 anos, 16. Tá mais... porque na minha época era muito comum ver, fazer parte de minha 12, 13, 14 anos. E você já estava nessa época aí, então assim, tá igual, tá mais consciente, tá... Tá mais banalizado. Tá também. mais banalizado. Eu acho que está um pouco mais consciente, mas em relação às ISTs, que são as antigas DSTs, está muito pior. Porque, assim, vamos dizer assim, existia algumas pacientes, principalmente no SUS, com as ISTs. Hoje não. Hoje a gente vê no consultório. Sífilis teve um aumento absurdo. E me perdoe perguntar, por que de DST passou a ser IST? Não São sei. denominações que vão Não, mudando. Nada demais. Entendi. Mas, assim, hoje a gente vê muita sífilis, vê muita tricomoníase, vê clamídia, vê gonorreia voltando. Então, assim, está banalizando muito, as pessoas não estão tendo a consciência que precisam. Isso deve ser super constrangedor, às vezes, porque a mulher está lá, é uma DST, que aí ele tem que falar que é uma DST, e às vezes ela é casada. Olha a coisa, a situação. Aí ela não sabe se pegou do marido, se pegou... Né? É uma situação que você Como fica... não sabe se pegou do marido? Se Ela é casada, de repente ela teve uma relação extraconjugal, tá. ou se fica aquela situação que você fala, não, você está com uma DST. É. E a mulher é casada. Então, mas, por exemplo, eu não acho... Isso, quando você está com o seu médico, eu acho que o... Não constrangedor entre eles, mas dá um rolo, imagina, tipo, chegar o marido lá e deve dar uma... Mas é aquele negócio, né? A gente é extremamente profissional sempre, Exato, né? Então, assim, eu entendo o que você está falando, mas, assim,
A gente basicamente fala o que a paciente tem e passa o tratamento. Não pergunta como tá a vida dali, como tu vai chegar, como é que você vai contar. Me liga, bota uma GoPro, um capacete, filma. Deve ter uns maridos meio... Adriano, deixa eu perguntar, na tua vida pessoal, qual que é teu hobby? O que você faz assim quando você não tá na política, você não tá no hospital? Você fala assim, putz, eu curto fazer isso. Eu gosto de várias coisas, né? Eu gosto muito de curtir uma piscina com os meus filhos. Eu gosto de viajar, adoro viajar. Adoro viajar. Agora na secretaria ficou muito difícil viajar, né? Não consegui. Mas assim, adoro viajar. Agora há pouco estava de férias, estou saindo, ainda estou de férias na secretaria, viajei um pouquinho com os meus filhos. Gosto muito de ficar com a família, entendeu? Show, vai para show, sai com a mulher. Gosto muito de shows, né? De shows internacionais. Vou com a minha filha de 16, vou com a minha mulher. Né? A gente sempre está junto. E praia aqui, você vai? Não é da Adoro praia. Adoro praia. Então, assim, a gente vai muito aqui para Barra do Una, a sogra tem uma casa lá. Delícia. Então, assim, e aqui em Santos mesmo, né? Interessante que o filho faz você mudar também, né? É interessante isso. Eu sempre falava assim, eu quase não vou à praia antigamente, por causa da correria e tudo mais. Hoje eu vou à praia com os filhos, a gente vai, entra no mar, né? Então, é bom demais, né? Eu adoro um futebol também, não sei jogar bola, mas eu adoro. Adoro. A Isabela na medicina, influência sua? A mãe também é médica, né? É? A mãe. Então, legal. Qual a especialidade da sua esposa? Não, a mãe da Isabela não não é sua esposa, perdão. Mas assim, a mãe da Isabela faz medicina do trabalho e a minha esposa é dermato. Então assim, todo mundo médico, todo mundo na área da saúde. A cunhada, minha irmã, todo mundo. Então é bom. Vai influenciando. Vai influenciando. E Adriane, como é que foi essa transição, se pode se chamar de transição? Política, médico que virou político. Você é um político que é médico nesse momento ou você é um médico político? É assim, Felipe. O que aconteceu? Primeira coisa, como é que aconteceu isso tudo, né? Essa mudança, essa reviravolta. Quanto tempo na secretaria? Eu estou há 3 anos e meio, né? 3 anos e pouco. Mas, na verdade, assim, isso já começou há um tempo atrás. Por quê? Eu antes só era médico do consultório e da faculdade. Eu não fazia nada no SUS. A não ser atender na faculdade no Guilherme Álvaro, que era SUS. Né? Mas eu não era médico do SUS. E aí, de repente, a mesma coisa, minhas coisas na vida acontecem de uma forma inesperada. Um dia um colega... Fiz 2 concursos assim. Eu brinco que eu passo nos concursos porque eu vou extremamente tranquilo, porque eu não pensava em fazer um concurso. Nem estou pensando em passar. Um colega falou, vamos fazer a prova da Prefeitura de Santos. Eu falei, não vou. Não, vamos fazer a prova, vamos lá comigo. Passei. Aí passei no concurso. Aí falei, e agora, né? Vamos para onde? Aí fui primeiro ser médico do Instituto da Mulher. Sim. Que é uma parte especializada de ginecologia e obstetrícia. Fazia lá gestação de alto risco, né? Adolescentes e pacientes com comorbidades, com doenças, né? Mioma, hipotiroidismo e assim vai. Aí depois eu fui para o Hospital da Zona Oeste. Quando eu comecei a ver essa realidade toda, começou a me chocar muito, começou a bater muito dentro de mim isso, entendeu? Porque eu estava acostumado com o meu consultório. Queira ou não, o consultório é diferente. Né? Então, assim, eu comecei a ver pessoas que viviam em condições que a gente não sabia que existia, praticamente. Sem suporte, sem... Em condições de vida mesmo, precárias, entendeu? Eu falo sempre que a gente, às vezes, vive aqui numa região da cidade e a gente não sabe, não só aqui em Santos, às vezes na sua vida você não sabe o que as pessoas passam. E eu comecei a ver aquilo começou a me chocar muito e eu vi que eu precisava fazer alguma coisa a mais, entendeu? Então, assim, a secretaria surgiu depois disso, eu fui candidato, e aí depois surgiu a secretaria e eu vi a ida para a secretaria como uma oportunidade de ajudar essas pessoas. E a gente fez muitas coisas, embora a secretaria ela tenha o seu caminhar de forma diferente do seu consultório, lógico. Nós temos as burocracias que a gente tem tentado muito, nosso prefeito tem tentado muito, né, mudar isso, mas assim, é bem difícil. Então, as coisas vão de forma mais lenta. A gente fez isso do implante, a gente fez várias coisas, a gente começou a ter... o legal quando você tem a parte também privada, né, aquela bagagem do privado, você começa a ver
o público de outra forma. Você começa a colocar coisas do privado, né, a experiência do privado dentro do público. Então, a gente aumentou muito a produtividade, a gente foi fazendo... Uma das coisas da ginecologia, que eu não tinha falado, a gente colocou, e da escola, a gente colocou a vacinação, começamos com HPV, na escola, que a gente tinha uma cobertura vacinal de 50%, e aí a gente colocou a vacinação do HPV e começou a vacinar todas as vacinas na escola. Pra vocês terem ideia, o HPV passou de 50% de cobertura vacinal para 98%. Então, assim, a gente começa a juntar essa experiência do privado e o público, né? Entendi. Então, foi legal. E aí, a gente foi por isso. A gente queria ajudar as pessoas. E agora você tem paixão pelo que faz dentro da secretaria. Paixão? Olha, eu vou te falar o seguinte. Paixão. Não, e eu tenho a paixão. Conseguiu ter paixão por política? Não Não é política, eu não. entendi o que ele está falando. É conseguir implementar e mudar, nem que seja de forma aos poucos, ou... Morosa? A vida de muitas pessoas, Sim, cara. eu entendi. Você sabe que, assim, Felipe, quando a gente é médico, a gente, vamos dizer assim, automaticamente você muda a vida das pessoas. Sim. Né? Graças a Deus, a maioria é para o bem, né? O que a gente quer, o que a gente corre atrás na vida. Mas, assim, quando eu entrei nessa área, eu vi que eu deixava, vamos dizer assim, ao invés de ajudar uma pessoa com a minha ação, de repente eu ajudava 100 pessoas com aquela ação. Então, o alcance era muito maior, entendeu? Então, isso que me fascinou. Claro que, assim, para a minha vida pessoal, isso me atrapalha muito, né? No dia a dia. A família sente a minha falta, né? O consultório diminuiu muito, né? Perto do que era antes, porque a secretaria me exige demais, é muito tempo mesmo. Então, assim, mas eu acho que o outro lado foi fascinante. E deixa eu te perguntar, assim, com relação ainda a esse negócio das vacinas, porque assim, você acabou de falar, as vacinas a gente levou para a escola. Ela tá lá disponível há muito tempo, por exemplo, HPV. Só que muitas mamães que eu converso, que têm essa idade, de entre 12 e 14, nem tá sabendo do que se trata. Na verdade, não é só isso, né? Esse é um ponto. Mas o que acontece? Infelizmente, politizaram muito ao redor, por exemplo, da vacina do Covid, Sim. né? Nossa. E essa politização foi Acabou extremamente ruim para todos nós. O país tinha uma, vamos dizer assim, tinha uma cultura vacinal muito, muito legal, muito interessante. A gente erradicou a polio do país. Né? Sim. Então, assim... Tinha o Zé Gotinha, né? Zé Gotinha. Então, assim, a gente vacinava, a população vacinava. De repente, com a vacina do Covid, todo mundo começou a ter medo das vacinas, e não só do Covid. Então, as coberturas vacinais foram de 95, que é o adequado, acima de 95, para 50, para 30. Já te vi algumas vezes, inclusive na TV aberta, chamando a população, porque as vacinas estavam ficando. A gente não cansa de chamar, porque assim, para você ter ideia, a do Covid aconteceu o seguinte, apesar da politização, com o nosso trabalho intenso da secretaria, de todas as secretarias, e também com o número de mortes que eram absurdas, né? Todo mundo perdeu um ente querido, sim. Todo mundo perdeu um amigo, morria gente de 30, de 20 anos. Né? Não era só aquele paciente com comorbidade. Morreu o senhorzinho de 80 anos com diabetes. Não. A gente perdeu pessoas rígidas com 20 e com 30 anos. Sim. Então, assim, com isso tudo, as pessoas acabaram vacinando de forma adequada aqui em Santos, não no país, mas aqui em Santos, a primeira e a segunda dose. A gente chegou a 92%. De média. De repente, na bivalente, onde a doença já não matava mais, já começou a cair. A bivalente, agora há pouco, estava com uma cobertura vacinal em torno de 40%. Pô, Adriano, eu imagino que nessa época do Covid você deve ter se estressado com força, né, cara? Porque não deve ter sido fácil. Você sabe que, assim, Felipe, a gente tinha muito medo das pessoas morrerem sem assistência. Esse foi o grande problema. Sim. Então, assim... O nosso prefeito ele fez um negócio muito legal, que ele montou um comitê de todas as secretarias para auxiliar a Secretaria de Saúde, para ser uma só, e ele comandava. Então, assim, a gente falava, e o prefeito, Rogério, ele ouvia tudo que a gente falava. Então, assim, eu falava para ele, Rogério, nós vamos fazer isso, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que eu acho que é o que faltou, de repente, no governo federal.
Entendi. Eu sempre falo que, assim, você que não é médico, não entende daquilo, ouça o técnico, né? Você precisa ouvir. Sim. O cara que está lá, o seu técnico, você tem que confiar nele. Então, a gente aqui em Santos montou hospital de campanha, a gente não perdeu nenhum paciente sem assistência. Inclusive, aconteceu um negócio super interessante, ruim, mas, né? Porque o mundo aconteceu isso, em torno do mundo inteiro, morreram pessoas sem assistência, sem leito. Aqui em Santos não morreu. Uhum. E aqui aconteceu mais o seguinte, algumas vezes o privado foi ser atendido no SUS. Algo inédito, porque sempre é o contrário, Sim. né? Então foi muito legal e a gente também fez a mesma coisa que o prefeito fez. Eu chamei todos os hospitais da cidade, todos os diretores clínicos e falei, vem trabalhar junto com a gente, vamos montar um protocolo único, vamos agir juntos para a gente perder menos pessoas. Então foi um trabalho intenso demais. A gente vacinou, a gente chegou a vacinar num dia em Santos mais de 13 mil pessoas. Eu lembro das filas Américas, Então, assim, logo no começo. A gente preparou. Quando a vacina chegou, fui receber a vacina 2 horas da manhã na Arena Santos. Quando a vacina chegou, a gente já estava com tudo esquematizado. A gente começou no outro dia. Nossa, muito colega. A gente pegou muito colega. Foi Muito horrível. colega. Muito colega, muito colega de trabalho, de profissão. Não, e foi um caos, assim, porque você acordava... Era sempre paulada. Você falava, gente... não vai passar. Foi uma... E aproveitando até esse gancho, eu queria falar. Eu ando ficando um pouco assustada com a dengue. Mas eu acho que é para assustar mesmo. Gente, sabe? Eu tô ficando muito assustada. Tô vendo, Aqui... eu vi uma influenciadora de 22 anos que morreu de dengue, sabe assim? Aqui em Santos, a gente está fazendo um trabalho muito intenso em relação a isso. Tanto é que a gente já estava agora no 9º multirão e a gente estava em março ainda. Sim. Né? Mas o que chama a atenção da dengue, o número de casos aqui é relativamente pequeno, mas na verdade a gente está achando muito foco. Sim. E é um negócio interessante que, assim, a gente tem que receber logo a vacina. A gente quer vacinar, ainda não chegou, né? E tem Mas, uma previsão, desculpa? Não, porque eles vão dar para quem mais necessita. Então, vamos dizer assim... Vai ser como a Covid no quem começo. Quem faz o trabalho de forma adequada vai demorar mais para receber. Mas você acha que a adesão vai ser boa? Porque assim, a Covid... vai. Você acha? A Covid no começo foi. Então, mas o pessoal tinha medo de morrer, né? Depois tomou 2 vacinas, caiu mas agora é a mesma coisa. A dengue tem muita gente com medo também. Eu tô ficando apavorada. Você sabe que eu acho... Assim, tem notícias de morte de dengue, Não, assim. sim. E você sabe, é muito delicado também. Eu entendo, é muito delicado você pensar que uma casa não vai ter um foco. Sim. Outro dia, eu sempre vou nos mutirões com eles, e é interessante. Você imagina que no meio da rua, na árvore, por exemplo, tinha um tronco que tinha caído. Então, ele tinha ali um local que ele armazenava água, no tronco da árvore. Sim. E lá tinha um foco. Então, assim, você pode ter foco numa folha maior um pouco que acumule água, não só nos pratinhos, não só no ralo, mas em todo lugar. Eu tenho acompanhado bastante, vi agora da nova estratégia de colocar os peixes barrigudinhos. Os peixes? Isso já tem há bastante tempo. E isso foi por causa do orçamento mesmo? Não, isso é o seguinte, muita gente liga para nós, reclama de piscinas que estão abandonadas, às vezes a piscina está verde. Sim, a de pessoa casas liga, fala, olha, o vizinho tem uma piscina aqui que ele não cuida. E aí, assim... É interessante que a gente tem uns peixinhos que eles comem essa larva do mosquito. Então, assim, essas piscinas abandonadas, a gente coloca o peixe e aí, então... uns barrigudinhos. Ele vive, né, só com aquelas larvas que ele come e, ao mesmo tempo, fica livre da dengue. É super legal. Adriano, eu fiz uma pergunta que eu fiquei... Dá para se apaixonar pela política? Dá para ter aquele amor que eu sei que você tem por medicina, que eu tenho, ou a política já é um pouquinho mais pesada? Não ia ter tanto político assim, gente, pelo amor de Deus. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a política feita de forma adequada, é isso que eu falei. Por que eu fui para a política? Para tentar ajudar mais gente, porque você tem que ter força política para ajudar a população. Então, assim, a política feita de forma adequada, ela pode ajudar muita gente. E o detalhe é o seguinte, quem fala que não gosta de política... Está errado, porque a política está no dia a dia de todos nós. Em tudo que você faz tem política. Claro que as pessoas só veem aquela política
errada que o pessoal faz, né? Mas uma política bem feita pode mudar o nosso país, pode mudar. É porque hoje em dia, te peço perdão por dizer isso, não é um ataque de classe nem nada, mas hoje em dia as pessoas usam a política em benefício próprio às vezes, e isso é muito triste. Isso é uma lástima, né? É muito triste. E E aí você te sabe- faz descrer um pouco. Então, quando você vê uma pessoa que tem uma satisfação, como você, que é um profissional da saúde, que está ali e foi para o SUS depois de uma prova, e ali falou, poxa, existe a possibilidade de eu fazer, e faz. E isso te traz uma satisfação pessoal, você não faz em Claro. benefício próprio. Você tem seu consultório, você tem suas cirurgias, mas você vê pessoas usando causas para entrar na política, para agir em algum... E isso é muito triste. Mas você sabe, a corrupção, as coisas erradas acontecem em todas as áreas. Em tudo, sim. Infelizmente. Né? Então, e o que eu fico mais chateado às vezes é que a gente vê algumas pessoas criticando o político e com razão, porque assim, esses caras que fazem coisa errada tinham que ser presos. Sim. Né? Não tem outra coisa. Você tem que ser preso, tem que ficar preso, né? Mas o que eu acho interessante é que a própria sociedade tem uma corrupção que ela aceita de forma natural, como se fosse natural. E você vê, às vezes, numa grande empresa, tem corrupção para poder conseguir um contrato ou alguma coisa. Aquilo também é corrupção, entendeu? Então, assim, a sociedade aceita uma corrupção que não deveria aceitar. Ô, Adriano, mas você não achou perigoso, não é a palavra, mas assim... você é um médico conhecido pra caramba na cidade. Consultório cheio. Assim, vou me meter com política, que é um negócio que, assim, tem tudo pra dar um rolo, assim, às vezes você nem fez nada de errado, mas conseguem ainda mais agora com a internet, que tem hater, que do nada te cancelam e tudo mais. Não é pro médico pro médico não, mas até pra uma pessoa com uma carreira já consolidada, que nem você já tava. Você não achou uma estratégia de vida, às vezes até, não sei se sua família te apoiou ou não, não foi arriscada? Para mim é muito desgastante. E que a Cissa falou é o seguinte, a minha profissão é medicina. Sim. E eu continuo na medicina. Então, assim, eu não estou na política única e exclusivamente. Sim. O meu ganha-pão é na medicina. Eu trabalho no meu consultório da mesma forma, não da mesma forma, né? Diminuiu um pouco o consultório. Mas, assim... eu acho muito importante isso, ver o que você quer da política. Eu não quero nada da política. Eu falo sempre que, assim, a medicina me dá o que eu preciso, a medicina é o que eu gosto de fazer e eu acho que o seu ganho é consequência do seu trabalho. Eu aqui, como sua ouvinte, eu vejo, assim, que você usa o teu pilar, que é a medicina, para ajudar uma sociedade na qual você vive, que você colocou filhos e... Mas o Felipe falou uma coisa muito certa, que, assim... O medo de ser descredibilizado. Aconteceu comigo até com os próprios amigos. Imagino. O que você quer fazer lá na política? Sim. Você não precisa disso. O que o Felipe falou. Você não precisa disso. Eu falei, tudo bem, mas eu não preciso, mas eu vi que eu tenho como ajudar mais pessoas. Sim. Eu preciso ajudar. Porque, assim, a gente vive numa bolha, igual eu te falei. Quando você vai, por exemplo, numa periferia aqui de Santos, Santos tem umas periferias que você não acredita, que a gente aqui... não vê no dia a dia. E você vê... Uma vez eu fui numa periferia que foi interessante, muito triste. Aí tinha um mangue, né? Tinha uma área. Aí o cara falou... Eu falei, mas vem cá. E a nossa preocupação é de médico, né? As pessoas não ficam doentes aqui. As crianças não caem nesse mangue aqui. A maioria já nasce sabendo nadar. Os que não sabem morrem às vezes... E o pai não fica nem sabendo. É uma realidade extremamente chocante. Você que tem filho, você começa a ver aquilo, você fala, não é possível. Sim. Não é possível, isso aqui tem que acabar. E na hora da decisão com a tua família, como foi, assim? A sua esposa, foi uma coisa conversada há muito tempo, ou você bateu o martelo e falou, o negócio é o seguinte... Não, primeiro primeiro quem é casado, o homem não bate esse martelo que você falou. Isso aí é bobagem. Na minha casa nem martelo tem, meu filho. Porque se meu marido pegar o martelo, fala, vai aonde com isso? Não é? Então, assim, foi algo... Eu tive que mostrar para ela o que eu queria e que realmente tinha um porquê de fazer aquilo, entendeu? Aquilo me tocou muito. Quando eu fui para essa região, me tocou muito. Eu não estava
eu falo que a gente vive numa outra realidade. Sim. Então, assim, quando você vê uma realidade dessa, você que é médico, você fala, não é possível, tem que fazer alguma coisa. E é difícil, a política é extremamente difícil. Nossa, deve ser, porque o problema está ali agora, a gente é imediatista, e vamos fazer alguma coisa? Vamos. Faz uma licitação, faz. Deve ser um negócio insano para quem é cirurgião. Para quem é da área privada, eu era da área privada antes, né? Então, eu falo sempre que é o seguinte, são coisas que a gente tem tentado mudar na secretaria, na prefeitura, o Rogério, que assim, você pode ter o dinheiro que for. Estragou um ar-condicionado, você não pode ir lá comprar outro na hora e colocar. Entendeu? Então, assim, é muito delicado. É mais pesado ser médico ou político no teu dia a dia, assim, falar assim, as coisas que você viu como médico e as coisas que você viu como político. Qual que te chocou mais, assim? Que você fala, o que foi mais forte para você? Sem dúvida alguma, a política é muito mais pesada, muito mais tensa. Sem dúvida, é mesmo. Sem dúvida. Eu acho que só esse fato dele conhecer essa realidade de, filho, ver as pessoas falarem com a tamanha naturalidade daquela situação tão precária. E as pessoas sofrem muito, impacta né? demais, As pessoas sofrem muito. E eu sempre falo que nós, médicos, temos uma característica que é o seguinte, a sociedade, às vezes, critica muito as pessoas. Pô, mas como é que ela tem 10 filhos? Como é que ela... Não é bem assim. Você não sabe a realidade daquela pessoa. Sabe? Uma vez eu era residente no Guilherme Álvaro, achei interessante que uma senhora de 70 anos virou para mim e falou, eu não tenho mais vontade de ter relação sexual. Eu falei, não, mas isso é natural, vai acontecendo. Ela falou, não, mas você não está entendendo. Eu não posso ficar assim. Aí eu era residente. Aí eu falei para ela, não, mas é natural, isso acontece. Aí perguntei para ela, quantas vezes a senhora tem relação? Pensando que a mulher ia falar uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias. A mulher tinha relação 2 vezes por dia. Puta merda. Sem vontade. Aí, na hora, ela viu minha cara de espanto, que eu não consegui, né, esconder o espanto. Ela falou para mim, você não está entendendo. Se eu não tiver relação com meu marido, ele me mata. Ele acha que eu estou traindo ele. Ele acha... Então, assim, a realidade das pessoas a gente não conhece. Você não tem isso dentro da sua casa, eu não tenho isso dentro da minha casa, mas as pessoas têm. Sim. Entendeu? Então, assim... É muito fácil criticar as pessoas sem ver o dia a dia. E cada um tem seu dia a dia. Na tua vida, tanto profissional como médico, eu vou fazer uma pergunta que eu, assim, vou te pedir 3 respostas. Sim. O que te fez, em algum momento, pensar em recuar? Tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida como doutor Adriano médico, como na vida na política. Existiram, se não existiram? Eu sempre fui... Eu falo que eu sempre fui muito disciplinado, eu sempre fui muito para frente, sempre peguei para fazer muitas coisas. É o que o Felipe falou, quem é cirurgião, ele gosta de resolver as coisas, resolução, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que me fizeram, vamos dizer assim, diminuir um pouco o ritmo das coisas foi a família. Eu acho que você tem que ter qualidade. Cuidado. Não, eu vi alguns colegas que perderam a mão. Eu falo que a vida você tem que ter um equilíbrio. E a gente, como médico, a gente vai perdendo esse equilíbrio. Porque você começa a focar na sua profissão, e a profissão te engole. Entendeu? Então, Nunca assim, para de ter doente. Você imagina minha filha chegar para mim e falar, mas eu não te vejo. E assim, você não faz aquilo, e o detalhe é esse, muita gente fala, você faz isso para você ganhar dinheiro. Não é. A profissão vai te engolindo, você tem mais pacientes, aí você tem compromisso com a paciente, aí você faz parto, aí você faz aquilo, de repente... Não, e vocês, dono de consultório e tal, cirurgião, clínico, vocês acabam sendo a própria empresa, né? Você é a empresa, você que tem que estar ali, é você que tem que atender, não dá para você falar, vai ali ver para mim ali o que aconteceu. Hoje, em Santos, quase não tem... Né, particular, seu consultório é convênio. Porra, eu atendia mais de 400 pacientes por mês. Entendeu? Então, assim, é muita gente para você ficar antenado, e o médico sempre tem que estar ligado no que está acontecendo. Então, é muito delicado. Então, eu acho que a família, quando você vê que você está perdendo esse equilíbrio, você tem que recuar, você tem que segurar. Sim. Claro que tudo tem o pró e contra, sem dúvida. Né? Sim. Mas a secretaria também,
atrapalha a família, não tem jeito. Porque, assim, você imagina que, ainda mais no Covid, tinha dia que eu chegava em casa 2 horas da manhã. Você Tinha pegou dia que- Covid? Eu peguei Covid 2 vezes. A primeira vez eu achei que fosse morrer. Jura? Você ficou mal? Ah, porque, assim, todo mundo estava extremamente Estressado. estressado, não É. sabia como era a doença. É. Eu peguei ainda no comecinho. Eu não parei de trabalhar, eu saí para trabalhar todos os dias, mas eu não peguei. Mas se eu ouvisse que você, por exemplo, ele pegou. Peguei. Aí ele falava assim, peguei, aí depois de 7 dias ele falava, já tô bem, fiz o É. teste, já deu positivo, vou passar na tua casa. Eu falei, vem daqui 1 mês e meio, por aí. Eu não queria ver ele mas tão era- cedo. Era algo Eu tinha extremamente- pânico. Era uma incógnita, É, né? é. Ninguém sabia como ia ser. Falei, não, senhor Felipe, não precisa vir aqui não. Tá E- ótimo, eu acredito, fica bem. Esse era o detalhe. Tinha pessoas idosas que passavam super bem pela doença, tinha paciente extremamente jovem que morria. Sim. Então, assim, não tinha muita lógica a evolução da doença. E né? nessa época, Adriano, como ela falou, o que pode ter te feito recuar? Como médico, você falou que é o equilíbrio com a família. De perder a família é algo que você falou, opa, vou ir na secretaria. O Covid não em um momento, pô, que pepino que eu fui Vou pegar. jogar a toalha. Entrei nisso É. aqui agora, vem uma pandemia. Como é Você sabe que não. Assim, Ou então foi um momento de você mostrar que poderia Falei, fazer não. mais por mais gente. falei, agora a gente tem que trabalhar. Então, assim, a gente trabalhava de forma incansável. O prefeito fazia reunião sábado, domingo, feriado, à noite, de tudo quanto é jeito. Entendeu? A gente fazia reunião com toda a secretaria o tempo todo. A gente trabalhava o tempo todo. E foi legal. Eu tinha muito medo de como seria, vamos dizer assim, como os profissionais da saúde, não só médicos, né? Enfermeiros, técnicos, fonoaudiólogos, todos, nutricionistas, tudo. Como todo mundo ia se portar. Porque você imagina o seguinte, as pessoas tinham medo de levar o Covid para casa. Lógico Sim. que tinham, também tinha. Sim. Lógico. Mas a gente tinha medo. Será que essas pessoas vão colocar Ficar. a cara, vão E ficar? ficaram, cara. E ficaram. todos E os trabalhavam, profissionais, ficavam todos os doentes e profissionais. voltamos pra lá. Enfermeiros, Foi impressionante. técnicos de enfermagem. Foi Não, bonito de ver. todos. Não, me arrepia, velho. Porque assim, eu vi vários, cara. E eu vi assim, vários. Isso mostra a dedicação às pessoas. Isso mostra vocação. É vocação. Porque assim, É. você se arriscar a É. sua família para cuidar dos outros, e era algo que você estava se arriscando. Então, assim, foi impressionante. É. Claro que a prefeitura, na época, até com o prefeito Paulo, colocou um hotel para essas pessoas ficarem, não precisavam voltar para casa. Mas, porra, era uma loucura. Não, era um risco. Então, é. assim, e outra coisa, eram milhares de pacientes. E eu acredito com esse pessoal, com muita gente com a família dentro de casa, falando, não Sim. vai. Não vai, lógico. É. Não vale a E pena. é o natural, E é o que eu concorda? falaria para uma filha minha. É natural. Não vai, Pô, você vai não ficar em casa. vai, não vou deixar você ir. Entendeu? E assim, a gente viu pelo mundo coisas que, graças a Deus, a gente não viu aqui. Pô, tinha caminhão frigorífico para receber os corpos. Entendeu? Em Nova York. Eu vi. E não é falar, foi em país subdesenvolvido. Não foi. Então, assim, realmente foi um trabalho incansável. Não, aquele negócio de oxigênio no Amazonas também, achei é. surreal. Aquele em Manaus, se não me engano, salvo engano. Ô, Adriano, e você se sentiu respaldado pelo governo estadual ali? Você, como secretário de saúde, estaria respondendo. Na época, se eu não me engano, o federal era o Mandetta, né? Que começou a pandemia e o estadual era o... Eu esqueci o nome dele. Mas você se sentiu, ou não? Santos Era o estava... Jean. Era o Jean? Santos estava bem... Santos estava bem respaldado politicamente por ambas as esferas, por todas as esferas do governo. O que você achou disso? Na verdade, o que acontece é o que está acontecendo agora com a vacina da dengue. Santos sempre está um passo à frente. Santos, a gente no Covid não foi diferente. A gente, como estava um passo à frente, todo mundo falava, você consegue se virar. Você toca a sua vida aí que eu não consigo. Eu acho que é aquele exemplo que ele deu de Igual. todos os comitês, todas as secretarias, todo mundo se uniu, que é o que deveria ter sido feito Em todas as... pelo governo Que eu federal. acho que faltou no governo federal. Entendeu? Entendeu? Eu acho que realmente faltou, pecou o governo federal. Eu acho que eu não sou a favor de A, B ou C, não é nada disso. Não é questão política. Eu falo que se eu não fosse médico e fosse o prefeito, ou fosse o governador, ou fosse o presidente, eu ia chegar para o cara que eu achava que era o melhor, Segura e chegar esse e falar, rojão.
O que tu tá contigo, fazendo? É contigo, eu não sei nada disso, você me fala o que você precisa. E ficar quieto. Só. Você tá entendendo? Eu ia falar isso. Eu ia falar, ó, é contigo, beleza? Eu não sei lidar com isso. Você me fala o que você precisa. Sim. Faltou isso. Qualquer pessoa, assim, com um pouco mais de... Faltou isso. Menos... Entendeu? Faria E isso, né? aí, assim, aqui em Santos... Mas a aí gente eu foi acho que atrás. entra muito ego também, né? De como uma cidade mas ali... eu- Não, mas não era hora de ego. Não era hora de... Mas, Tá morrendo dizer 600 que não pessoas. teve nessa época de pandemia muito... Você imagina aqui, pô, a gente montou, por exemplo, uma equipe só para fazer compra. Adriana, eu vou te falar uma Como? coisa. A gente já tá vendo esses haters, a gente tem isso. Vai vir hater. Falando de vacina. Não. Falando que é vacina do Covid. Aí eu que posso falar mais? Nossa, isso é uma Sabe que encheção foi de saco. super difícil para mim na pandemia? E assim, isso foi extremamente delicado. A questão do kit Covid, alguns médicos aqui em Santos, médicos, porque eu acho assim, o médico, não estou falando que o médico é mais que um ou que o outro, mas o médico numa situação dessa, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala. Ele tem que ter muito cuidado, porque ele influencia muita gente. Tem a voz, né? Você entendeu? Influencia muita gente. Você imagina, numa época de pandemia, um médico falando, vai influenciar. Sim. Entendeu? Aí alguns chegavam e falavam, você vai matar muita gente porque você não dá o kit Covid. Não, peraí. Peraí. A medicina é baseada em evidência, a medicina... Assim, ó, o dia que você me trouxer um trabalho científico, eu coloco o kit Covid. Do contrário, o kit está disponível lá na rede. O médico que quiser prescrever, ele prescreve, não tem problema. Mas assim, se não tem embasamento científico, eu não posso fazer um protocolo para dar kit Covid para todo mundo. E os caras me atacavam na rede social. Tinha médico que falava que eu ia matar metade da cidade. Tá entendendo? Isso não te... Você não pegou? Não, Como que imagina você assim, se blinda com esse tipo de situação? Eu falo que assim, para mim foi muito delicado. Você imagina que, graças a Deus, na ginecologia e obstetrícia, a minha rede social era só alegria. Todo mundo me dando parabéns. monte de bebê. Eu fazia uma Nome dele vai ser postagem. Adriana. Newborn em tudo quanto é lugar. Cada fazia- semana foto de neném. Eu fazia uma postagem, pô, eu tinha 500 comentários positivos, não tinha nenhum negativo, entendeu? De repente, os caras me atacando. Então, assim, isso foi muito delicado. Só que, assim, você começa... Não dá pra você... Caí em todas. Não dá pra você bater boca com um cara desse. Você é um cara com uma estabilidade emocional, assim... Eu sou muito tranquilo. Tem religião? Eu tenho. Qual? Eu sou evangélico, Você é né? evangélico? Eu fui criado na Igreja Batista, me afastei por um tempo, agora eu estou de volta na Igreja Batista. Eu acho que a religião é importante na vida da pessoa. Eu acho que dá o equilíbrio que a gente precisa. A gente E eu sou muito precisa. tranquilo. Porque a gente tem, eu sei acho lá, que- 3 seguidores que odeiam a gente Já pega a pilha. já quer discutir. Não dá pra... Não, e assim, você vê que uma coisa é se discutir com uma pessoa que tem fundamento legal, e eu sou super transigente. Então, por exemplo, se me convencer que eu estou errado, eu vou falar, não, você está certo, eu estou errado, vamos mudar isso. E assim foi a secretaria o tempo todo. Tinha as pessoas que trabalhavam comigo, se a pessoa me convencesse que eu estava errado, estava tudo certo, vamos mudar, está certo. Estou errado, errei aqui, vamos fazer assim. Agora, discutir com pessoas. Tem algumas pessoas na internet que não sabem nem o que estão falando. Você não fala A com B. Então, assim, não dá para você discutir com um cara desse. É melhor... no começo me irritava, falava, não, vou bater boca com o cara. Depois pensava, puta, Acho não que tem como bater boca. você pegou... Acho que da história toda, a gente não teve vivo, pelo menos assim, a pandemia, um negócio pesado como teve. Eu acho que você que pegou, foi a Secretaria de Saúde mais desafiadora que deve ter tido na história, e você que pegou e tocou esse barco. Né? Imagina como É, você se não- viu. Assumir a secretária pandemia. Tá. Não tem há 300 e não... agora é uma pandemia. Na verdade, vamos dizer assim... Começou né, eu no assumi- outro, Começou no outro governo. É. O Paulo e o Fábio Ferraz, né, que era o secretário de saúde, comandaram muito bem também. E assim, a gente pegou, vamos dizer, a segunda onda, que foi catastrófica. Pô, né? mas segunda onda acho que foi Foi pior que a primeira. catastrófica, foi loucura. Mas assim, a equipe toda trabalhando junto, inclusive o Fábio trabalhava em outra secretaria junto. Então, assim, foi uma equipe muito grande. Adriano, e agora? Qual que é o próximo passo do Adriano médico e do Adriano político? Qual que é a tua meta? Na verdade, eu falo sempre que assim, a gente tem que ter força na política para poder mudar as coisas. Então a gente vai ter novos planos aí na política, se Deus quiser, mas estou muito focado agora, eu vou ter que sair da secretaria agora, mas assim, eu estou muito focado também no consultório, né?
focado no consultório, cuidando dos meus pacientes, fazendo os meus partos normais, né? Então, assim, parto normal, cesárea, tudo. Mas, assim, eu estou bem focado no consultório e nós vamos focar de novo na política aí para ver qual vai ser o futuro. E saindo um pouco da política, falando sobre os partos. Tava dando uma lida para vir conversar com você e tal. O que você acha desse negócio desses partos humanizados? Partos na água, partos na banheira, partos não sei o quê. Não, eu acho que vale a pena, eu acho que é muito legal. Eu acho só que não pode ter intransigência em nenhum dos lados, em nenhum momento. Entendeu? Já vi casos, assim, absurdos, né? Eu acho absurdo. Né? Você imagina eu chegar no plantão e falar, eu vim aqui me apresentar, eu sou um médico de plantão, a senhora está em trabalho de parto, eu vou estar aqui cuidando da senhora. Não quero que o senhor coloque a mão. Eu tenho a minha doula aqui, ou eu tenho a minha acompanhante, entendi. eu tenho a minha enfermeira. Não é nada contra a doula. Eu acho que são muito importantes, ajudam muito no trabalho de parto. Não é nada contra a enfermeira, nada disso. Só que eu acho que é uma equipe. Exato. Então, assim, não pode ter esse tipo de intransigência. Se existe um profissional na área, porque precisa. Não dá para ter. E o parto domiciliar? Também. Então. Eu sou contra o parto domiciliar. Eu sou contra. Apesar de ver alguns casos, né? Bem-sucedidos, eu não faço. Eu acho que não tem cabimento. Você quer fazer... Vamos fazer no hospital que tenha retaguarda. Não, e aquilo que a gente falou sobre cirurgias em si. Uma cirurgia com qualquer intercorrência. Mas o problema do parto é que, assim, eu falo sempre que o parto ele é normal depois que o bebê nasceu. Né? Porque, assim, Felipe viveu isso, a gente pode ter intercorrências no trabalho de parto variadas e que pode ou não virar uma cesárea. Então, assim... Você passar um estresse desse, desnecessário, numa casa, você tá entendendo? Esse tempo que você vai de uma casa até o hospital, eu não gosto de arriscar, eu acho que não vale a pena. Eu vou falar, quando eu engravidei, eu sentei no médico e sou muito julgada por isso, as pessoas que estão assistindo metade vai me julgar, mas eu sentei e falei, doutor, por gentileza, pode marcar o dia da cesárea. Eu tinha pânico de entrar em trabalho de parto. Pânico, mas assim, um pânico surreal. De assistir coisas de bebê que... enrolou, de bebê que passou do tempo, de bebê que não sei o quê. Era um pânico que eu tive a gravidez do começo ao fim. Você sabe que eu já fiz parto normal com 5 circulares de cordão no pescoço. Deus que me perdoe. Mas assim, eu falo que o parto normal precisa de 2 coisas primeiramente. A mulher tem que ter vontade de ter um parto normal e paciência. Né? Claro que tem toda a avaliação do médico, vai avaliar a bacia daquela paciente, vai avaliar um monte de coisa. Mas, assim, ela tem que ter vontade. Você querer que uma paciente tenha um parto normal sem vontade, já fica muito difícil. Adriano, a gente sabe que, com certeza, a gente passou no SUS e em outros lugares um tempo que a cesárea foi feita de maneira demasiada, assim. Foi uma época... E agora voltamos a naturalizar o parto e fazer a via vaginal, tentando que seja mais... seja mais usada, né? A via de parto, ok. Você acha que os residentes... Agora eu estou fazendo uma pergunta técnica. Eles perderam um pouco a mão de fazer o partograma, linha de alerta, linha de ação. Você acha que o partograma fala assim, não, agora não dá mais para fazer, vamos virar parte cesárea? Ou não? Você acha... Porque assim, eu vi muita complicação, e a gente acaba ouvindo muito, né? De parto normal, realmente. É grande a complicação. Você acha que foi uma questão técnica ou não? Porque tem mais parto vaginal, vai ter mais complicação mesmo? Não, eu acho que assim, realmente aconteceu isso. O país, não só aqui em Santos, né, o país inteiro, eu acho que até no mundo, a maioria dos países, né? Tem alguns países que sempre foram muito adeptos ao parto vaginal. Mas o índice de cesárea é extremamente alto, né? E vamos dizer assim, os nossos residentes... Talvez, nesse período que tinha muita cesárea, talvez fizessem pouco parto normal, realmente. E com isso, eu falo sempre que você tem que, na medicina, você tem que ter volume. Sim. Eu sempre falo que você tem que ter volume, você tem que fazer aquilo sempre, porque tem os variantes, que você vai ver só no dia a dia. Hoje, eu acho que tem retornado bastante a questão do parto normal, até nas residências. Né? Quando eu fiz residência, apesar de já ter um índice de cesárea grande... a gente fazia muito parto normal. Muito. Né? Só que eu acho também que tinha o outro extremo. A gente
vamos dizer assim, a medicina obrigava a mulher a ter um parto normal. Igual O você meu falou que médico não quis me queria. obrigar. Eu não queria. Porque a gente teve essa formação no começo. O meu médico não queria de forma alguma. Mas você começa a ver, é o que eu falo, ela tem que querer. Né? Hoje a gente tem até uma lei que vai até contra os princípios do SUS, porque a gente quer estimular o parto normal, que se a paciente estiver em trabalho de parto e quiser a cesárea, ela pode optar. Ah, é? Ah, ela Hoje em pode dia? Pode. Existe uma lei estadual. Mas as pessoas às vezes não entendem isso. Não é que ela vai lá marcar a cesárea, não é isso. Sim. Se ela entrar em trabalho de parto e o médico não conseguir convencê-la a ter o parto normal, ela fala, não, mas eu quero a cesárea. Mas eu quero a cesárea igual você fez, ela vai ter a cesárea. Que loucura. E deixa Só eu... que isso vai contra os princípios do SUS e até o, vamos dizer assim, tudo que o governo federal quer que a gente estimule o parto normal, né? Toda a sociedade quer que a gente estimule o parto normal. De repente, você tem uma lei que a pessoa pode realmente falar a qualquer momento. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas é inevitável não fazer pela tua posição política e pela posição profissional. O que você acha da legalização do aborto no nosso país? Essa pergunta é boa mesmo. Eu acho extremamente delicado, ainda mais na minha... Aí vamos dizer assim, né? Há um conflito muito grande entre a parte técnica e a parte até religiosa, né? Mas assim, é extremamente delicado. Por isso que eu te perguntei, como médico e como político. Porque a gente começou praticamente o assunto falando de meninas de 12 anos em pré-natal. Falamos do Implanon, falamos da importância do uso da camisinha, falamos sobre tudo isso. Mas eu vou mudar a pergunta para deixar um pouco ela mais branda, talvez. Eu vejo meninas de 12 anos, 11 anos, abusadas e engravidaram através de abusos, por exemplo. Nesse caso, esquece a tua religião. Não, eu acho que ela tem que ter o direito. Inclusive... Eu acho um absurdo a menina ter que passar por todo um processo que ela não quer. Não, mas se ela for abusada, ela tem esse direito. Ela já tem. Não, mas não é imediato. Não, hoje ela pode pelo falar que no eu tava hospital, lendo. hoje ela já tem. Ela vai pro hospital e Hoje fala, pode. ó, eu fui abusada. Eu vi que tem todo um processo que demora de 4 a 5 meses. Só se for contra os ditames da consciência daquele médico que tá ali de plantão. Se for, por exemplo, o Adriano tá lá e fala assim, olha, eu não realizo isso. É contra tudo que eu prego, né? Eu não realizo. E ele tem o direito Mas quando também. ela chega no hospital agora, ela pode fazer de imediato? Sim, pode. Sem provar? Ponto, por exemplo, que o hospital, se eu não quiser fazer, que estou de plantão, vai ter que arranjar outra pessoa. Sem provar nada? Sem provar. Só que ela arca com todos os riscos de um inquérito policial. É isso aí. Que ela, Eu não sabia. Que legal a informação, eu não sabia. ela arca com todos. Isso já é. Agora, eu acho que tem que ter cuidado com isso. Não dá para você legalizar o aborto de forma generalizada. O que tem que fazer realmente é o que a gente está fazendo, É o controle. ir às escolas e fazer esse controle para não engravidar. Educação sexual, controle. É isso que precisa. Sim. Mas a gente vai ter que uma hora falar. Isso aí vai virar pauta de novo, acho que no Vai governo. virar pauta. O PT vai vir com isso de novo. E aí é Não uma daremos questão. nomes. Não, mas é uma questão que eu acho que vai ter que ser falada em algum momento. No governo do Lula, ou do próximo governo, vai ter que falar de aborto em algum momento, de ser contra ou a favor e aceitar os haters. Sim. Não tem jeito. É que é inevitável, como profissional da saúde e trabalhador da política na área da secretária de saúde, que está preocupado com controle, com educação e tal, tudo, não fazer essa pergunta, Você acha que pode... Se for banalizar. legalizado, você acha que pode banalizar? Totalmente. Você acha? Não tenho dúvida. Que aí acabou o controle, Não tenho todo o dúvida. trabalho que está fazendo vai por água abaixo. Qual o medo? Hoje, os jovens não têm medo das ISTs, igual a gente falou. Tem medo de Qual medo que ela engravidar. Mas Tem medo de nenhum. engravidar. Né? E Apesar eu fui de não criada. se proteger, ela tem medo de engravidar. Eu fui criada com educação sexual dos meus pais, eles sempre falaram abertamente. Falo com a minha filha, que tem 12 anos, abertamente sobre sexo. E eu passo para ela a mesma informação que meus pais sempre me passaram: engravidar o de menos. Mas você acha que pode Eu banalizar o sempre falo aborto? o seguinte, eu acho que pode banalizar. Eu não tenho dúvida. É? Mas eu acho o seguinte, você falou que engravidar o de menos, engravidar é o de menos, eu concordo com você. Porque tem todas as doenças Exato. e tudo mais. Mas assim, a gravidez Cedo é muito fogo. cedo, Não, sim, ela vai mudar o curso da sim. vida daquela família. Vai Não, mudar sim, o mas curso da assim, vida. na minha entendeu? época, eu sou uma mulher de quase 44 anos. Naquela época, pelo menos no âmbito que eu vivia, ali no mundinho que eu vivia, não era normal uma menina de 15 anos ter relação sexual. Sim.
Não, mas hoje você vê meninas de 12. Exato, é o que eu tô E falando. você imagina, não era com essa uma naturalidade. coisa é assim, quando você tem uma família extremamente estruturada, vamos falar as verdades. Tem uma família estruturada, tem uma família com condição econômica razoável. Se engravida uma menina de 12 anos ou de 15 anos, o que vai acontecer? Provavelmente aquela família vai falar, não, apesar de não ser a favor, vai abraçar. Sim. Vai segurar Vai aquela acolher. situação. Aconteceu comigo, eu tive filho com 16 anos. Você imagina se você não tivesse essa família estruturada. Provavelmente você não teria feito medicina, você não teria feito nada na sua vida. Poderia ter Essa mudado é a o curso. realidade. Muda o curso da vida daquela adolescente. Mas com a mentalidade que você tinha com 16 anos, com a mentalidade que você tinha, com a educação que você teve e tal, tudo. Se tivesse toda essa facilidade... Eu não ia conseguir fazer aborto? Eu não conseguiria. Não. A facilidade e disponibilidade de prevenção, eu tô falando. Não, Porque assim, você engravidou uma namorada da época. Mas o jovem é impossível, né? O jovem falar que não sabia, qualquer coisa assim, o jovem é inconsequente, acho que nunca vai acontecer com ele, você vai começar a ter uma realidade depois. Isso é o pensamento de todos, não foi só dele, de todo mundo. Gente, eu tinha pânico. Sim, eu engravidei com 30 esse é um detalhe anos. também importante. Engravidei com 30 isso anos. Mudou com o tempo. E nossa. Os homens eram mais inconsequentes. Não estou sendo aqui preconceituoso, nada disso, mas as mulheres tinham um certo cuidado. Nossa, eu ficava com tinha a bomba. 30 anos, já era independente de tudo. Eu falei, cara, vou falar pro meu pai que eu tô grávida. Hoje ninguém tem esse tabu, entendeu? Então, assim, se a gente legalizar o aborto, vai banalizar. Então, a gente tem que forçar, né, mostrar, conscientizar essas pessoas que têm que evitar. Adriane, para saideira, que eu sei que você tem uma reunião, já vou... Para saideira, você acha que... isso é uma teoria minha, tá? Sim. Você acha que o DIU, principalmente para as nuligespas, no caso, mulher que não teve filho ainda, eu acho que está sendo uma das coisas que está dando problema, não dando problema para engravidar, mas assim, a maioria das gravidezes são sem querer. A grande maioria, pouca. Tem, é lógico que o parceiro está casado, vamos engravidar? Não, a maioria das vezes é sem querer. Não é tão programado assim. Você acha que o DIU implantado, você não acha que... bom, agora eu vou tirar o DIU. Você tem que ir no hospital, tirar o DIU, não sei o quê. As mulheres estão deixando cada vez para mais tarde. Você acha que o DIU, ainda para uma mulher que não teve filho, é um método anticoncepcional bom? Eu acho que sim. No começo, a gente tinha muito receio de colocar o DIU em pacientes que nunca tiveram filhos. São as nulíparas que a gente chama. E o Instituto da Mulher disponibiliza também, né? Sim. No SUS. Só que existem, primeiramente, você tem que separar os dois tipos de DIU, basicamente, né? Os que têm hormônio e os que não têm hormônio. O grande problema do DIU, em geral, é doença inflamatória pélvica. É a paciente que tem múltiplos parceiros. A chance dela ter doença inflamatória pélvica é muito maior se ela tiver o DIU. O DIU favorece a doença inflamatória pélvica. Esse é um ponto. Então, assim, aquelas meninas que não têm uma vida sexual estável é meio delicado de colocar. Então, mas essa mulher Esse é que um tem ponto. 35 anos, 32, Sim. você põe um DIU nela, que dura 10 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá. Essa mulher vai... Se nada acontecer para estar muito estável a vida dela, ela não vai ter... Até os 40 anos ela está com aquele DIU. Mas as pacientes de 35 anos hoje já fazem isso independente de ser o DIU ou independente de ser um anticoncepcional oral ou de ser um adesivo. As pacientes hoje que têm essa consciência, que chega aos 35 anos querendo colocar um DIU, é aquela paciente que ela não quer ter filhos, que ela está focada na carreira, que ela quer ter filhos mais tarde. E eu sempre falo para as pacientes o seguinte, é aquela questão que a gente falou do equilíbrio. Sim. Não espere o mundo ideal, senão você não vai ter filho. Exato. Elas Primeiro ponto. Né? Não espere o mundo ideal. Segundo ponto, a gente sabe na medicina que ter filhos, a medicina acha que você devia ter filhos até 35 anos. Mas isso na sociedade hoje, na mulher hoje, né, com o papel que ela tem na sociedade, fica muito delicado, né? A gente vê que as mulheres hoje, grandes empresárias, grandes profissionais nas áreas dela, ela não consegue ter filho até 35 anos. E a medicina chama até de gestante tardia quem tem filhos acima de 35 anos. Mas a gente vê, por que isso? Por que a medicina fala isso? Porque até 35 anos é um índice de filhos com malformações genéticas, com síndromes, etc. Com 40 aumenta demais, acima de 40 aumenta significativamente. Então tem um porquê. Né?
Mas, assim, não importa que seja o DIU, não importa que seja o oral, aí é o outro extremo. Não é aquela menina que engravida com 12, é aquela que quer se desenvolver e perde o time. Perde o time. Sim. Mas o DIU é assim também. O DIU, sem hormônio, ele dura 10 anos. O com hormônio dura 5, mas você tira ele no dia seguinte ou no mês seguinte, se quiser. Vai no consultório, a gente tira no consultório. Entendeu? Entendi. Então, assim, a mulher pode colocar um DIU hoje que dura 5 anos e daqui a 6 meses ela fala, não quero mais. É que às vezes eu acho que ela espera aquele momento certo para tirar o DIU. E tomando remédio da maneira... Lógico que é um método contraceptivo muito bom, mas às vezes eu acho que ele é até bom demais, que tá deixando aquela mulher que não teve filho, e quando ela pensa, passou o time. Mas, na verdade, isso acontece com DIU ou com oral, ou oral, com adesivo, ou com anel, ou com a injeção. Ela, quando vai perder esse time, é por causa das outras coisas na vida, e ela vai perder independente se é o DIU ou não. Pô, legal. Adriano, eu fico muito feliz que você tenha aceitado Eu que agradeço. o convite. Foi um papo muito agradável. Parabéns pelo que você tem feito aí, tanto na tua parte política como na tua carreira, porque você foi meu professor, então, assim, você tá velho. Declarou, né? Na tua carreira profissional como obstetra, você já era extremamente conhecido aí. Fico feliz, grato, espero aí teus próximos passos para saber o que você vai aprontar aí na tua vida profissional e política. Parabéns aí por tudo, cara. Obrigado pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês, uma conversa super boa. E assim, eu falo sempre que programas assim igual o de vocês têm uma importância para a população muito grande. Porque assim, às vezes a gente vai num programa que só quer, né, só tem aquelas pegadinhas, não tem um objetivo de informar Sim. as pessoas. E a gente tem que usar esses espaços para informar as pessoas, Exato. para ajudar as pessoas, né? E a falta de informação ainda é muito grande, viu? Eu quero agradecer também e reiterar as palavras do Felipe, falar que é muito importante ter você aqui. Acompanho sua vida profissional, porque minha mãe é sua paciente há muito tempo. Acompanho sua vida profissional como secretário, te vejo sempre por aí, fazendo as suas ações. Para finalizar e a gente fechar, quero que você fale pra gente, quando você parar com tudo, qual é o cenário que vem na tua cabeça, assim? Quando parar o quê? Tudo. De falar, não vou fazer mais nada. Agora eu vou só curtir aqui minha esposa, ver meus netinhos. O cenário que você imagina, qual que é? Eu acho que o médico não consegue parar. Cara, todo médico é a mesma coisa, cara. A gente é burro. Eu acho que o médico não consegue parar. E olha que eu vou parar dentro de um hospital. E olha que eu adoro as minhas férias, eu adoro... Mas assim, a gente ama o que faz, né? A maioria dos médicos. Claro e é muito bonito isso, graças a Deus. Eu sempre falava isso para os alunos, né? Você não gosta, não faz medicina sem gostar, porque a medicina desgasta a pessoa. A medicina, quem vai fazer a medicina com responsabilidade, com qualidade, é desgastante, né, Felipe? Desgastante. É desgastante. Você ser um bom profissional, você tem que ter uma formação absurda, você tem que estar reciclando o tempo todo. E assim, não gosta, vai fazer outra coisa. Sim, entendeu? Que essa nova leva pega como exemplo médicos assim, que tenham essa paixão pela profissão, que usem a profissão para fazer o bem e não somente se vejam como empresa, né? Uma máquina de dinheiro. O Isaú veio aqui, tá com 75 anos, cara, e tá operando. E assim, é um baita profissional. Tomara que você então... Mas eu tenho ficado... Você falou de outra coisa que eu tenho ficado muito preocupado. Eu acho que a qualidade do nosso ensino como um todo, eu acho que eu falo que não é só do ensino, eu acho que a qualidade da sociedade como um todo tem piorado. Uma educação, né? A educação em casa. Tolerância. Tudo. Então, a educação assim, que eu falo é de valores, assim. Então, assim, a gente vê a qualidade das nossas faculdades, quando o Felipe fez, hoje como está, com esse aumento do número de faculdades, sem aquele cuidado rigoroso, aquela fiscalização, é muito preocupante. A gente não sabe como vão formar esses profissionais, entendeu? Então, assim, a gente fica muito preocupado. A gente vê alguns profissionais saírem da faculdade hoje, não só na medicina, nas outras áreas também, sem a mínima condição. Então, é muito delicado. Então, sua ideia é não parar. Eu acho que a gente não para, né? Olha, eu acho que a gente vai diminuir. Eu acho que um pouco, quando mas chegar vai fazer lá com 60... O Natal, quantos anos teve o Natal até parar, rapaz? O doutor Natal... O Natal foi o obstetra da minha mãe. Foi meu... Ele me pôs no mundo e eu estudei com o filho dele, Vinícius Silva. O Natal operou até não sei que idade. Não, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que, assim, o que vai acontecer, assim, você vai diminuindo, lógico, né?
Eu tô com 65 anos. Vamos então Sim. trabalhar de terça a quinta, sei Uhum. lá. Mas assim, você não vai parar. O pediatra da minha filha foi o meu. Eu cheguei lá com o bebê, oi, tio Sérgio. Tive uma filha. O pediatra da minha filha foi o meu. Isso tá acontecendo comigo, viu? Ele falou que eu tô ficando velho, mas eu tô começando a fazer os partos das meninas que eu fiz nascer. É então. mesmo. Começa a ficar delicado. Putz, Adriano. Cara, Mas que venham muitos médicos com essa qualidade. Obrigada pelo Amém. teu tempo, que a gente sabe que é precioso com a sua Imagina. família por essa hora, mas é de muita importância, como você falou. Nossa ideia é isso, é levar tudo com a maior leveza, da maneira mais branda, mas com muita qualidade, para quem tá do outro lado, que a gente possa alcançar. parabéns, cara. Obrigado. Que te conheçam Obrigada. mais ainda. Eu fiquei muito feliz que você veio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Obrigada.